Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, irmã Beth. Bom dia, Aninha. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia, você de casa. Mais uma manhã abençoada e estamos todos juntos. Não é, Aninha? Sim, que alegria estarmos mais uma vez reunidos e que alegria ter você conosco mais esse culto, que nós vamos adorar o nosso Deus neste momento. E para nós começarmos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome, ó Senhor, por mais esse dia que nós acordamos com vida. Muito obrigado, Senhor, pela noite de sono, pelo despertar com saúde, ó Pai. Muito obrigado pela presença, Senhor, dos nossos amigos que estão em casa. Que neste momento, ó Pai, o Teu amor, a Tua graça possa alcançar os corações deles, ó Pai. E que eles, ao participarem desse culto, Senhor, eles possam ser cheios da Tua bênção, assim como nós seremos neste momento, ó Pai. Amém. Recebe nosso culto e nossa adoração, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus, Aninha? Sim, vamos louvar o nosso Deus. Vamos cantar o hino 390, Pegadas. Sigo a perigosa estrada deste meu viver, onde cada passo em falso pode ser meu fim, mas eu sempre em frente, pondo sempre os meus pés sobre as pegadas que Jesus deixou pra mim. Eu vou para onde este trilho me levar. Quero no final dele encontrar o meu Jesus. E se alguém vier atrás de mim, por onde vou, vai ver que Cristo e eu deixamos uma pegada só. Amém. Que seja assim todos os Amém. nossos dias, né? Agora um momento muito importante, Aninha. Sim, nós vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Vamos recitar o nosso versinho da semana, que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulos 13, verso 5. Vamos fazer um esforço sincero, né? Para guardar essa palavra. Sim. Vamos lá? 1, 2, 3. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. Amém. Amém.
nós possamos realmente nos examinar todos os dias, para que as nossas pegadas e a de Cristo possa ser uma só. Sim, e vamos agora ficar com o nosso estudo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Até! Olá, bom dia! Bom dia para você. Desde ontem, quantas coisas aconteceram. E que bom que a gente buscou a Deus no dia de ontem e estamos buscando agora de manhã. Você fica impressionado a diferença que causa na nossa vida estarmos alguns momentos em direção ao céu, pedindo ajuda de Deus de forma específica. É o que vamos fazer agora. Quer ajoelhar comigo? Vamos lá orar? Eu vou me ajoelhar com você nesse momento. Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome por essa pessoa estar conosco, envolvida em missão, em buscar a Tua presença, em receber de Ti, em receber orientações Tuas. Pai, nos abençoe. Nós queremos Te servir. Olha-nos agora, Senhor, ao estudarmos a Tua palavra, que o Senhor ilumine a nossa mente para estudar esses assuntos, que sejam Teus assuntos para modificar nosso coração e nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, no grande preparo que Deus tem para seu povo na terra, estas mensagens, na sequência em que estão escritas, são o que nós precisamos para fazer dar certo o trabalho de Deus. Não perca isso, não perca. Não assista inadvertidamente, não assista assim, pedacinho após pedacinho. Assista na sequência para que você encha seu coração. Você se lembra do assunto de ontem? Quando ontem o Senhor Deus trabalhou conosco, vinde à parte, repousai um pouco. E agora uma parte importantíssima, um milagre. Imagine 5.000 pessoas. Consegue imaginar 5.000 pessoas? Quantas pessoas tem na sua casa? Quantas pessoas são da sua família? Olha, nós estamos acostumados com esse tanto de gente. Tá, e quando vem agora as pessoas da igreja para comer com você, outras pessoas para estarem aí, ou quando você vai num ajuntamento de um congresso. Um congresso com 400 pessoas, é bastante. Um congresso com 1.000 pessoas. Agora imagine 5.000 pessoas ao redor de Jesus ouvindo. Que coisa tremenda que foi aquilo. Eu vou começar a explanar para você, porque o nosso estudo de Jeremias 46 e 47, são imprecações de Deus a respeito do povo, do que Deus, uma palavra que ele deu para o Egito e para os filisteus. Por que o Senhor Deus precisa dizer isso para o mundo que ele ama? Ele amou o mundo e deu o seu filho. Por que o Senhor Deus precisa dar advertências tão duras? Porque as pessoas se afastam dele para sofrerem e fazerem outros sofrer. Quando o ser humano se afasta de Deus, a primeira ação que naturalmente acontece é seu próprio sofrimento e, consequentemente, o sofrimento dos outros. E é por isso que o Senhor Deus precisa ser tão duro com quem não quer lhe ouvir. E é isso que nós encontramos em Jeremias 46 e 47, o Senhor Deus dizendo as consequências das atitudes desse povo e para onde levariam. No entanto, no capítulo 39 do Desejado de Todas as Nações, nós temos o título, Dai-lhe voz de comer. Tudo que Jesus faz tem comidinha no meio. Tudo que ele faz e que envolve comidinha tem um milagre, tem uma bênção de Deus. Hoje você já comeu? Ainda vai comer? Consegue imaginar e consegue vislumbrar a bênção e o milagre de Deus constante em sua vida, nas nossas vidas, pelo alimento que ele tem dado sempre? Olha que relato mais poderoso. Jesus tinha se retirado para um lugar isolado, mas foi breve interrompido do seu sossego. Rapidamente ele foi interrompido. Ele não ficou chateado, não ficou incomodado porque alguém o tirou de seu sossego. Aonde ele estava? O pessoal perguntava, onde é que está ele? Onde é que está ele? Ele, então, saiu dali em direção, estava perto da Páscoa, né? Tinha muita gente vindo para a cidade, saiu em direção ao atendimento das pessoas, quando ele foi interrompido em seu momento de descanso. Ele desembarcou sem ser notado, né? Passando algum tempo à parte com os discípulos, mas logo, rapidinho ele foi interrompido em seu repouso e não ficou impaciente. Porque as pessoas eram como ovelhas que não têm pastor. Eu fico imaginando essa situação. E Jesus, então, se assenta para ensinar. 5.000 pessoas. Existem algumas coisas que eu quero conversar com Jesus. Primeiro, eu estou aqui falando com vocês com esse microfonezinho aqui. Se ele não estiver funcionando bem, vocês ouvem mal aí. Mas vocês são poucas pessoas. Aqui na Escola de Profetas nós temos poucos alunos. Agora, 5.000 pessoas sem um bom aparelho para falar, você já parou para pensar isso? Como é que foi? A vida de Jesus era um milagre constante.
Pedro também passou por isso. Lembra 3.000 pessoas que o estavam ouvindo? E ouviam abertamente, claramente, sem nenhum problema, sem os aparelhos. Irmãos, viver com Jesus é milagre todo o tempo. E eles ficaram ouvindo Jesus e não perceberam o tempo passar. Já te aconteceu de você ouvir algo e encher o seu coração de tal maneira que você não percebe que o tempo passou? Gente, e o interessante é que Jesus tomou consciência disso e então disse: eles estão o dia todo sem comer. Olha só, Jesus trabalhara o dia inteiro sem alimento e nem repouso, até o próprio Jesus. Mas Jesus lhe disse: dai-lhes vós de comer. E depois, voltando-se para Filipe, perguntou: onde encontraremos pão para estes comerem? Eram 5.000 pessoas. Aí Filipe pegou e disse: nem 200 dinheiros daria, Senhor, para poder comprar comida para todo esse povo. Gente, aqui vem um negócio tremendo para falar. Peraí, Jesus sabia que não tinha comida para todo mundo? Sim. Jesus sabia que com 200 dinheiros não se compraria comida suficiente para 5.000 pessoas? Sim. Por que Jesus faz algumas perguntas que ele tem certeza da resposta? Para nos fazer pensar. E então foi dito: tem aí um menino que trouxe com ele, uma pessoa que trouxe somente uns pãezinhos de cevada e uns peixinhos. Jesus ordenou que mesmo os mesmos lhes fossem trazidos. Pediu então aos discípulos que fizessem o povo assentar-se para manter a ordem em grupos de 50 e de 100. Imagina, grupos de 50 e de 100. Mantenham a ordem. E mande eles sentarem. Só quem ficou em pé foi Jesus. E Jesus pega aqueles pãezinhos e os 2 peixinhos e levantou ao céu. Olha isso aqui. Feito isso, Jesus tomou os alimentos e, olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos para porem diante da multidão. Veja a situação. 5 pãezinhos, 2 peixinhos, que uma mãe tinha feito lá para um lanchinho para o seu filho. E aquele rapazinho estava com essa quantidade de comidinha na mão. Jesus pega aquilo, reparte, põe um pouquinho na mão dos 12 discípulos. E então diz: agora vão entregar para a multidão. O milagre foi feito na mão de Jesus ou na mão dos discípulos? Pensa, olha que coisa linda. E o relato seguinte é, olha só: e comeram todos e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos de pão e de peixe. Uau! Gente, quando você segue as orientações de Deus, você vê o milagre acontecendo na sua mão. Aqui na Escola de Profetas eu vejo isso todos os anos que eu estou aqui trabalhando. Toda refeição aqui é um sacramento. Toda refeição é um milagre. Nós dois somos 2 pessoas muito simples. Eu não sei se existe outro milagre, outro ministério no Brasil que é gratuito como o nosso. Nosso ministério não cobra nada de quem vem comer, beber, viver, tomar banho, viver conosco durante todo o tempo. Não existe nada de graça, né? Quando alguém não paga, é porque alguém pagou. Então a gente tem que trabalhar bastante. Mas nem se meu marido e eu fôssemos muito ricos, sem qualquer ligação com Deus, conseguiríamos pagar durante 14 anos, 365 dias do ano, pessoas morando conosco todo o tempo sem pagar nada. Isso é só por milagre de Deus, queridos irmãos, puro milagre do Senhor. O Senhor Deus faz isso e nós vemos esses milagres, o pão e o peixe sendo multiplicado na nossa mão. A gente não come peixe aqui, tá? Mas a gente vê isso sendo multiplicado pela graça e pelo poder de Deus. Olha que coisa linda, a solicitude de Jesus. Aquele que ensinou ao povo o meio de conseguir paz e felicidade era tão solícito pela sua necessidade material como pela espiritual. O povo estava cansado e fraco e Jesus precisava alimentá-los. Eu acho isso muito lindo. Agora deixa eu comentar uma coisa com você. Aquilo era suficiente. Jesus não trabalha em cima de necessidades imaginárias. Ele dá só o que precisa. Ele só é responsável para dar aquilo que vai mitigar a fome, nada para esbanjar. Ele não se envolve conosco em provisões para serem pervertidas pelos homens. Entendeu isso? O Senhor Deus não é o Deus da opulência, embora Ele seja dono do mundo inteiro, mas Ele não alimenta o nosso egoísmo, não alimenta a nossa vaidade. Então são
pãezinhos de cevadas com peixinhos mesmo, tá? Agora veja aqui uma coisa interessante. Se os homens fossem hoje em dia simples em seus hábitos, vivendo em harmonia com as leis da natureza, como fazia Adão e Eva no princípio, haveria abundante provisão para a necessidade da família humana. Haveria menos necessidades imaginárias. Gente, aqui eu quero parar um pouco para comentar com vocês sobre isso. Necessidades imaginárias. Você já parou para pensar sobre isso? Você realmente precisa de tudo que você busca? Você realmente precisa de tudo que você tem e que acumula e que faz uso? Pense sobre isso. Jesus está nos ensinando aqui de forma muito clara. Jesus, o Salvador, não prometeu a seus seguidores os luxos do mundo. Ele prometeu sua manutenção, que pode ser simples e mesmo escassa. Sua sorte se pode limitar à pobreza, mas sua palavra está empenhada quanto à satisfação das necessidades reais. A única coisa que muitas vezes vamos poder ter certeza que temos e teremos é a presença de Jesus. E isso nos enche o coração. E é isso que devemos anelar. É isso que devemos querer. Porque o Senhor Deus disse, me busque a mim primeiro e todas as coisas, repete você, serão acrescentadas. Isso me enche o coração. O homem prepara o solo e a semente, mas é a vida de Deus que faz com que ela germine. É a chuva, o ar, o sol de Deus que levam a semente que plantamos a frutificar. Todas as bênçãos vêm do Senhor. Devemos pedir a Deus, Senhor, nos ajude a ter condições de alimentar a multidão. Nos ajude, Senhor, tanto fisicamente como espiritualmente. E é possível, irmãos. Eu sou uma prova viva disso. É real, é verdadeiro. Depois de alimentar a multidão, havia ainda abundância de comida. Mas aquele que dispunha de todos os recursos do infinito e de poder disse, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Sabia que Deus não gosta de esbanjamento? Abra bem seu ouvido, Deus não gosta de desperdício, Ele não aprova desperdício. Vá na sua geladeira, observe o que tem ali. Não permita desperdícios, não aceite desperdícios. O Senhor Deus não trabalha desta maneira. Isso me impressiona demais, tá bom? Olha só, e o mesmo cuidado deve persistir às coisas espirituais. Ao serem recolhidos cestos de fragmentos, o povo pensou em seus queridos em casa. Olha só. Você recebeu, agora você doa. Você recebeu fisicamente, doe fisicamente. Você recebeu espiritualmente, doe fisicamente. O milagre dos pães ensina uma lição de confiança em Deus. Quando Cristo alimentou os 5.000, o alimento não se achava ali à mão, aparentemente. Ele não tinha recursos a seu dispor. Ali estava com 5.000 homens, além de mulheres e crianças, num lugar deserto. Não convidara a grande multidão a segui-lo. Tinha ido sem convite ou ordem, mas ele sabia que depois de haverem escutado por tão longo tempo as suas instruções, haviam de sentir-se famintos e desfalecidos, pois partilhava com o povo da necessidade de alimento. Achavam-se distantes de casa e a noite estava às portas. Muitos deles se achavam sem recursos para comprar comidas. Aí o que Jesus fez? Jesus resolveu o problema. Irmãos, quando postos em situações difíceis, devemos esperar em Deus. Cumpre-nos exercer sabedoria e juízo em todo ato da vida, a fim de que por movimentos descuidados não nos exponhamos à provação. Não nos devemos pôr em dificuldades, negligenciando os meios providos por Deus e empregando mal as faculdades que Ele nos deu. Irmãos, é uma coisa muito linda. Outro detalhe que aprendemos aqui. O Senhor Deus primeiro deixou o povo comer, depois os discípulos, depois Ele próprio. Gente, eu acho isso tremendo. Quem primeiro comeu? O povo. Depois, seus discípulos. Depois ele mesmo. Não é bonito isso? Você não acha interessante? Eu quando paro para pensar isso, é uma coisa muito linda. Que trabalho e que responsabilidade do líder, não é? Que grande e tremendo trabalho do líder. Gente, o trabalho bem-sucedido para Cristo não depende tanto de números como de talento, mas da pureza de desígnios, da genuína simplicidade, da fervorosa e confiante fé. Nós devemos pedir a Deus, Senhor, me ajude a assumir responsabilidades diante do teu trabalho, de maneira que o Senhor possa me usar de verdade e possa trabalhar comigo de maneira que eu alimente as multidões, que eu confie em ti de tal maneira que não sobre absolutamente nada nessa vida, que eu não possa ser um canal de bênçãos. Essa é a vontade de Deus para nós. E outra coisa, se a obra é de Deus,
Ele próprio proverá os meios para que seja mantida esta obra. Nunca pense, como vou me alimentar se Deus já te chamou? Como é que eu vou alimentar meus filhos se o chamado foi de Deus? Porque quando Deus chama, Ele não só participa daquilo com você, mas Ele também sustenta, Ele avalia, Ele se torna seu avalista completo e total. E eu tenho certeza disso. Gostou do que você ouviu hoje? Amanhã nós temos mais, uma noite no lago. É lindo o assunto de amanhã. Não perca, estamos juntos nessa batalha. De novo eu falo para você, nos ajude a levar essa mensagem avante. Se você está escutando esse material, se você está escutando essa meditação, está estudando conosco esse ano bíblico, é a tua chance de clicar aí, se tornar um dos nossos irmãos para trabalhar conosco junto à divulgação desse material. Cada uma das pessoas que se tornam um dos nossos aqui, clicando e se tornando membro, também se torna, pela graça e poder de Deus, um missionário. Estamos juntos? Vamos orar agora? Vamos lá. Eu vou orar por você e pela sua casa. Santo Deus e amado Pai, bendito seja o teu nome pelo dom do Senhor Jesus Cristo. Ele que é capaz de resolver qualquer problema humano, Ele que multiplica o pão em nossa mão, Ele que dá além do que pedimos ou pensamos, Ele que é capaz de fazer qualquer coisa por nós. Como não nos dará também, junto com Ele, todas as coisas? Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. E até amanhã.